Vamos mostrar uma tela com as prováveis escalações do São Paulo e do Santos. Time do Carpini, Arnaldo, vai falando se é isso mesmo, hein? Rafael, sim. Moreira, Sim. Arboleda, Sim. Diego Costa, Sim. Wellington, Sim. Pablo Maia, Sim. Alisson. Sim. Aí A começa. partir daí nada. Não sei de nada. Eric, Talvez, pouco provável. pode ser o Nicão. Talvez. Luciano, Sim. Galopo, Talvez. pode ser. Um monte de coisa. Michel, tá. Araújo. Caleri. Sim. E o Santos vai de Pois João... é. Não, mas pera, o Ferreirinha não? Não, menor possibilidade. Zero possibilidade. Por quê? Não, zero Banco? não. Péssimo, péssimo. Começa Não. péssimo. Não, isso sim, mas banco? Não, então? não, depois a gente discute mais. O que acontece é o seguinte, né? Os dois pontas estão fora. Sim. Lucas e Rato. Lucas e Rato. Pelo que eu entendi, em vez de substituir os pontas, ele vai mudar o sistema. Ah, bom, gosto. Ele está tentando substituir os pontas e não está dando muito... O Lucas até agora ele não conseguiu substituir. E agora tem o Rato. Então talvez ele mude o sistema. Vamos ver. Vamos debater esse novo possível sistema do São Paulo. O Santos vai com João Paulo, Aderlan, Bota Gil, ponta, Joaquim Tele. e Felipe Jonathan. Isso, deve voltar o Felipe Diego Jonathan. Pituca, João Schmidt. Sim, O João Schmidt é elogiado pelo Neymar, né? joga muito. Otero, Nonato, Guilherme e William, Bigode. Deve ser isso. Esse é o Santos líder do campeonato. Com Deve as ser isso. voltas do Joaquim, do Felipe Jonathan e do Otero no time titular. Deve ser esse é o time principal do Santos. Tem alguns machucados, né? Mas essa já é o Juliano, sobretudo, que seria titular, mas o resto é o time que vem jogando nos últimos tempos. O Juliano seria titular? Curioso. Seria titular. Mas por que não? Porque eu não queria que mandassem o Juliano embora. Seria se não tivesse machucado. Sim. Agora, explica aí então, Arnaldo, uma mudança tática possível no São Paulo. Eu, na verdade, desde que perdeu o Lucas, jogou contra o Corinthians e saiu machucado no primeiro tempo, certo? O Carpini tentou algumas situações na ponta esquerda para substituir o Lucas. Testou diversas opções ali. Contra o Palmeiras jogou o Nicão, depois jogou o Galopo, que já tinha jogado contra a Portuguesa, já entrou o Ferreirinha. Contra a Ponte Preta, no último jogo, jogou o Galopo de novo. E ninguém foi bem. Né? O Rato vinha sendo a constância pelo lado esquerdo. De fato, substituir o Rato por um ponta ou por um meia com as características do Rato é mais fácil. São Paulo tem duas opções hoje. Eric, que joga de uma forma, Nicão, que joga de outra forma. Mas substituir o Rato não solucionaria o outro lado. E como está, não sei se você concorda, Tironi, mesmo nos melhores jogos, na semana mágica, uma questão do meio-campo ainda sem funcionar bem com o tal do 4-2-4, com o Luciano atrás do Caleri e dois pontas, coisa que o Dorival não usou. Né? Sempre deixar claro, o Dorival não utilizou essa formação com 4 na frente. Ele preferiu sempre ter um terceiro no meio para fazer uma função de lado, como o Nestor, como o Michel Araújo, que estará à disposição hoje, então pode ser uma alternativa para mudar o sistema. Eu imagino que o Carpini vá, em vez de tentar substituir os pontas titulares, mudar o sistema. Ou colocar mais gente no meio. 3 zagueiros, acho que seria muito ousado. Quer dizer, ousado da parte Mas dele. põe o Michel, tira o lado esquerdo, é isso? O Michel pode É o quê? jogar... Não, tira a ponta do lado esquerdo. Exatamente. Deixa o Eric. Pode ser com Eric e Michel. Seria uma mudança sutil, mais time do Dorival na final da Copa do Brasil, com essas... Ou mudar o sistema mesmo. 4-4-2, 3-5-2. Né? Ele não pode colocar o Luiz Gustavo e soltar o Alisson? Pode até fazer isso. Pode botar um trio no meio mais... O Bobadilha também jogou... Ele jogou com um trio no meio contra o Água Santa, era o time reserva. Foi o melhor momento do São Paulo. Foi mesmo. O melhor jogo do São Paulo? Eu acho que o melhor jogo do São Paulo. É mesmo? Mais que o Corinthians, mais que o Palmeiras? São exigências evidentemente diferentes. Por isso mesmo. Mas foi um jogo bom, em que o time produziu muito ofensivamente, tendo 3 no... Porque fica aquela impressão que ou os 3 zagueiros ou 3 no meio vai deixar você mais defensivo. Muitas vezes é o contrário. E então ele pode fazer essa opção que a Marília sugeriu, como o Luiz Gustavo, ou o Bobadilha mesmo, com um terceiro de meio de campo.
Então eu acho que ele vai preparar alguma coisa diferente para o Santos do que simplesmente troca o Rato por Nicão ou Eric, troca o Lucas por Galo, Ferreirinha ou outro. Eu imagino que ele vai mudar um pouco o sistema de jogo. O que você acha, Márcio? Só falei, desculpa, os negócios dos 3 zagueiros, porque o São Paulo hoje tem 4 zagueiros em bom momento. Os 2 titulares, Diego Costa e Arboleda, e os 2 reservas que foram muito bem contra o Água Santa, por exemplo, o Ferrarese e o Alan Franco. Às vezes você tem, no momento, o Abel fez isso também algumas vezes, certo? E fez o time dele melhor com os 3 zagueiros. E hoje ele não tem o Rafinha, há muito tempo. A gente falava isso, né, Massa? Porque a questão era a previsão do jogo do Corinthians. Volta o Rafinha. Se você não tem o Rafinha e tem o Moreira, você passa a ter automaticamente 2 laterais que passam. Você não tem o terceiro zagueiro, como o Rafinha faz. Se você joga com 3 zagueiros, ou 3 zagueiros, ou 2 zagueiros e o Luiz Gustavo, por exemplo, você pode soltar os lados, não com pontas, os laterais. E eu prefiro assim, particularmente. Então, mas isso que o Arnaldo está falando, e a gente vai falar do Santos também. Então, aí que entra um pouco o Santos, né? Se jogar com o William, isso. O William não é um 9. O William vai flutuar entre... E aí você vai ter um zagueiro saindo à caça toda hora. Isso pode gerar espaço. Pode. Entendeu? Pra Pode, sim, quem entra nas costas. Claro que pode. A gente não tem ainda nem certeza se o William vai jogar. Pode ser que jogue o Furk. Mas enfim, pelo que tá aí na prancheta, seria o William de falso 9, né? Casares e Otero, os 2 volantes e Não, o Casares Guilherme... tá machucado. Seria o Nonato, que é um trio de... Não, o Nonato, Otero e Nonato, exatamente. Aí que tá, né? O Santos já jogou no 4-2-4, muitas vezes com o Casares. Com o Nonato, automaticamente, como era com o Juliano, é um trio no meio. Você vai ter sempre 3 no meio. Isso. Gostam da bola. Exatamente. O Nonato um pouco mais avançado, o cara já para marcar um pouco a saída de bola do São Paulo. E o Otero... Eu sempre confundo os 2, é o Casares que está machucado. O Otero mais aberto pelo lado direito. Isso. E o Guilherme. Exatamente. Então, você tem essa... Olhando para o Santos, né, na escalação, eu acho que 3 zagueiros não seria a melhor opção. Porque o Santos não joga com 2, uma dupla de ataque, exato, joga com 2 entendeu? abertos. Você vai manter... Você vai ter 5 no meio com 3 zagueiros, mas na minha visão, com o William, você desperdiça um jogador a mais. Você poderia ter um jogador a mais no meio. Eu tenho quase certeza que ele vai mandar esse time para campo, o Carpini. Tô enganado ou esse time foi o time da Ponte? O Eric pela direita e o Galo pelo lado esquerdo. Começou com o Rato, depois entrou o Eric, né? E não tinha o Alisson, foi com o Luiz Gustavo. O resto é basicamente... Porque o segundo tempo foi bom do São Paulo. O São Paulo perdeu o jogo, mas o segundo tempo foi melhor contra a Ponte, entendeu? Foi melhor que o primeiro. Então acho que ele vai manter esse time aí. E o Moreira, cara, é um jogador diferente, sabe? O Moreira, ele tem não só o físico, mas ele tem também um bom trato com a bola, que é legal de ver. Jogador jovem com boa qualidade com a bola. Ele pode sim segurar um pouco mais o Moreira, já que o Eric tem capacidade e força física para fazer o lado, né? E manter a espinha do time, Pablo Maia e Alisson. Acho que vai ter um jogador a menos no meio, vai exigir mais que o Luciano volte, porque o Nonato vai preencher o meio campo. Eu acho que essa é a questão. Você pode oferecer, isso pensando como o São Paulo está se defendendo. Se o São Paulo jogar com 2 no ataque, uma dupla, coisa que faz muito tempo que não joga, Luciano e Caleri, não Luciano lá na Avenida Paulista, lá atrás, você vai tirar a sobra do Santos, certo? Você vai ter que obrigar um dos volantes, um dos laterais. Aí você iguala o meio campo. Então você tira a sobra do Gil e Joaquim. Se você deixa Luciano e Caleri, vocês vão... hoje vocês são dupla. Você também provoca um efeito no adversário, né? Nessa... E acho que então... Mas tudo isso aqui, na verdade, é mais um desejo do que... Não. A gente tá está falando especulando que ele não tem os pontos. Informação / percepção. Não é desejo, não. Ele não tem os 2 pontos titulares. O Lucas ele já não tem há algum tempo. Por que ele mudaria... Porque não está dando Porque certo. ele não tem. Mesmo nas vitórias. Ganhou todo mundo. Ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras, ganhou... Empatou com o Palmeiras. Não, empatou com o Palmeiras. Ganhou do Corinthians naquela situação. E não jogou bem contra o Corinthians. Pô, é o Corinthians, gente, não é o... Não, mas peraí, naquele dia do jogo com o Então Corinthians, perdeu da Ponte. ele saiu com o Lucas.
Ele não tirou ninguém do time. Ele saiu jogando com o Lucas e o Lucas se machucou. Sim. Agora ele não tem o Lucas e ele não tem o Wellington Rato. Exato. Não é uma questão de opção de trocar o esquema que está ganhando de todo mundo, como você falou. Mas ele tá. não ter os dois, mas não tem os titulares. Sim. E o que substituíram os titulares até aqui não foram bem. Não fizeram essa função do que a gente pode até concordar, não é do meu gosto, que o titular dele é 4-2-4. Só que o substituto do Rato esse ano, a gente não sabe quem vai ser, quando vai ser, como vai ser. E o Lucas, mesmo quando o titular do lado esquerdo, não vestiu a camisa da ponta esquerda, né? Ainda era uma questão, coloca o Lucas ali, porque eventualmente o Rames vai jogar aqui e tem o Luciano para colocar. Não tem mais o Rames, o Lucas está machucado. Ele tem essa possibilidade. Não dá para ficar morrer abraçado com 4-2-4 em qualquer jogo. São Paulo está classificado para a próxima fase, o Santos também. Não tem os dois, é o dia de fazer alguma coisa diferente, né? O Abel tem feito isso em todo o jogo do Palmeiras, ganhando ou perdendo, ou empatando, né? Ele tem mudado o sistema, testado alternativas pro time dele. A gente já falou, já jogou 3 zagueiros, 3 no meio, jogou 3 atacantes, jogou independentemente dos resultados. Eu acho que o Abel não está mudando o Palmeiras a cada jogo porque perdeu do São Paulo nos pênaltis, só. Ele está tentando encontrar a melhor maneira de atuar para essa temporada, né? Com o elenco que ele tem, um pouco diferente. E agora não é nem porque ele quer, porque ele não tem os caras. Eu acho que cada vez mais é óbvio que o Carpini não vai conseguir copiar o que o Dorival vinha fazendo por diversos fatores. Primeiro que o estilo dele é diferente, segundo, porque os jogadores são diferentes, né? O lado esquerdo inteiro saiu. O Michel Araújo, que estava e era uma opção, está voltando agora. Tem as lesões do começo da temporada. O Dorival, o Rafinha praticamente jogou todas as partidas, com aquele negócio de terceiro zagueiro. O Rafinha não tem previsão de volta. Ele tem que encontrar alternativas, né? Diferentes em relação ao ano passado. Porque o elenco mudou e alguns jogadores fundamentais no time do ano passado, Lucas, Rafinha, Rato, estão fora. Né? O Luiz aqui fala o seguinte: nesse sistema o Galo joga mais no meio. O problema é que o Wellington até chegar no fundo, porém não acerta um cruzamento. Na verdade, o Galopo, ele jogou, não jogou de centroavante no último jogo, mas jogou mais adiantado, né? O Galopo? É. Então, como aquela coisa da ação-reação. A Ponte Preta jogou com 3 zagueiros. Não porque o São Paulo jogava com 2 atacantes, porque para ele, Brigatti é a melhor forma da Ponte Preta jogar. Ficaram 3 zagueiros e o Caleri só na frente. Só que os zagueiros iam caçar os pontas. Então o Galo muitas vezes foi bater com o zagueiro direito, o Rato com o zagueiro esquerdo, dependendo da situação. No segundo tempo, o zagueiro direito da Ponte Preta foi quem marcou o Ferreirinho. Não foi o ala direito. Então, estou falando como o São Paulo jogou e como ele foi dificultado pela Ponte Preta. Né? O que eu acho é que, sem o Lucas, sobretudo, e o Rato também é muito importante, não adianta tentar simplesmente simular, espelhar aquilo que estava rolando lá atrás. Até porque o Luciano, ainda com o Carpini, não se sentiu completo, não jogou bem nenhuma partida, nessa função de terceiro homem do meio de campo. O Guilherme fala: o Carpini tem sua personalidade e modelo de jogo. Se copiar o Dorival, não vai acrescentar nada na sua biografia. Mas esse time que vocês estão falando, não é mais ou menos ficando mais parecido com o que o Dorival fazia? Não, só tem esquema tático parecido. O jeito de jogar é outro. Qual? Tirando um ponto e botando o cara no meio, é isso? Então, se ele fizer simplesmente, até a Maria cogitou, colocar Érico ou Nicão no lugar do Rato, Michel Araújo no lugar do Lucas, fica mais parecido do que os outros times dele em relação ao time do Dorival na final da Copa do Brasil. Mas eu acho que tem alguns poréns para fazer isso. O Michel Araújo, o cara estava com amidalite, hospital, ficou 3 dias no hospital, voltou a treinar. Eu não acredito que ele tenha condição de começar jogando. E sem o Michel Araújo não daria para fazer isso. É o que a gente está imaginando. Como mais próximo do time que enfrentou o Flamengo na final. E o André fala: se o São Paulo for com essa escalação, vai sofrer. Essa que a gente colocou na tela. Com o Galopo e o Luciano fica muito exposto no meio de campo. Já está bem claro que essa escalação não dá. Não dá, mas vem cá, não dá mesmo. Ganhou do Santo André, ganhou do Água Santa, ganhou do Corinthians. Com escalações diferentes.
Não, mas não era esse sistema com os pontas? Qual é a semelhança que existe entre Lucas e Galopo? Não, tudo bem, mas o sistema não era Perna esse? direita só. Então, mas então se ele for com o Galopo e sem o Lucas, já é mudança. Então, o que estava acontecendo era ele simplesmente Porque a proposta aqui é mudar. Não tem que mudar. Não está funcionando. O time está indo mal. Não O time foi mal contra a Ponte Preta e foi bem contra o Água Santa num sistema diferente, para as duas partidas, pós-Palmeiras. Sim. Então é isso, né, galera? Eu também acho que o Carpini vai com essa escalação aí, tá, pro jogo. Eu acho que o São Paulo vai ter dificuldade no jogo de hoje, até por causa por sem Lucas, sem um Rato, que faz o lançamento, né? Rafinha não vai jogar. Então o São Paulo vai com alguns desfalques. Volta o Alisson, ou seja, o meio de campo vai ser Pablo Maia e Alisson. E bora ver o Eric. Ferreirinha começou abaixo, o Eric começou melhor. Então bora ver o que vai acontecer nesse jogo, né? O São Paulo precisa ganhar esse jogo porque o time que tá no grupo do São Paulo estão somando muitos pontos. Então o São Paulo precisa ganhar esse jogo aí no Morumbi. Vai ser um jogo duríssimo. O Santos tá bem organizado, cara, com o Carille fechadinho, jogando no contra-ataque. Mas a escalação deve ser essa realmente, eu também concordo aí. E comenta a opinião de vocês aí, qual seria a escalação de vocês, quem vocês colocaria, tiraria, e o placar do jogo de hoje, valeu? É nóis, vamos São Paulo e todos crescem aí pra Banda Esporte, link na descrição, valeu? Aqui é São Paulo e nós vamos ganhar esse jogo hoje aí. 2-0 São Paulo, o meu palpite, valeu? É nóis!